Caros irmãos e irmãs, a todos acolho e saúdo, desejando paz e bem, aqui na Igreja Mãe da nossa Arquidiocese, a Catedral Cristo Rei. E neste mesmo carinho, nesta mesma tônica de acolhida, também saúdo aqueles que nos acompanham pela Rede Catedral de Comunicação, Rádio América, TV Horizonte e também pelas nossas redes sociais. A todos, eu os acolho na paz de Deus, neste domingo festivo em que aqui nos reunimos para mais uma vez alimentarmos-nos da palavra e da Eucaristia e assim seguirmos a nossa semana um pouco mais crescidos e iluminados pela presença de Deus, que se efetiva neste sacramento tão importante para a nossa vida de fé. E hoje estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E o centro da reflexão de hoje é um provérbio que na época de Jesus era muito conhecido. É este provérbio: um profeta não é estimado em sua própria pátria. Uma maneira um pouco pândega de atualizarmos este provérbio é através de um ditado popular da nossa cultura, que é o seguinte: santo de casa não faz milagre, não é? Santo de casa não faz milagre. Quão conhecido é esse ditado, não? E olha que, se olharmos a palavra de Deus, a gente vai ver que essa ideia, ela não é nova, né? Ao contrário, é bem antiga. E, infelizmente, a sorte de não ser benquisto em sua própria terra, em sua própria cidade, tocar a Jesus Cristo. Após iniciar sua missão, seu ministério público de anunciar o reino de Deus através de gestos, milagres e, sobretudo, através de sua palavra bendita, ainda assim, as pessoas enxergavam Jesus não como o Messias esperado, não como o Filho de Deus, não como o Filho do homem, não como o Deus encarnado, mas eles enxergavam Jesus como um carpinteiro, como um simples cidadão de Nazaré. E quando Jesus começa a anunciar a conversão, sobretudo, como critério e condição para viver o reino de Deus, ele não foi somente malquisto pelos seus compatriotas, pelos seus comensais, ou mal interpretado. Jesus, ele foi rechaçado, ele foi banido da sua comunidade. E por que Jesus, ele foi banido de sua comunidade? Por que ele foi rechaçado? Por uma coisa muito simples. Porque Jesus, ele começou a anunciar a conversão como critério e condição para acessar e viver o reino de Deus. Logo, Jesus, ele coloca uma ponderação para se viver o reino, para entrar em comunhão com Deus e esta comunhão ela ser de fato efetiva, ser eficaz, é necessário uma contrapartida humana. E que contrapartida é esta? A mudança de vida, a mudança de mentalidade, a mudança de coração. E algo semelhante a isto já tinha acontecido lá no Antigo Testamento. E hoje a liturgia nos traz para exemplificar este acontecimento a profecia de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel era um profeta, ou seja, era alguém enviado por Deus ao povo a fim de dirigir ao povo uma mensagem exortativa. E o que vem a ser uma mensagem exortativa? Uma chamada de atenção. Sabe, a mãe, o pai, quando o filho faz uma arte, quando o filho faz uma bagunça, aí a mãe chega para o filho e fala: para com isso, menino. O pai chega para o filho e fala: olha o que você está fazendo, cria juízo. Sabem essas mensagens? Isso é mensagem exortativa, ou seja, uma chamada de atenção. Então, o período do profetismo é caracterizado justamente por este elemento.
o momento da história de Israel em que Jesus se dirige ao seu povo, não somente através de sua palavra, de sua lei, mas também se dirige ao povo através de chamadas de atenção, através de mensagens exortativas. E aí que está o detalhe, porque toda chamada de atenção, ela incomoda. Toda chamada de atenção desconforta e também desafia. Quem nunca ficou incomodado diante de uma chamada de atenção, de uma figura de autoridade, do pai, da mãe, de um chefe? É algo que traz um pouco, sim, de desconforto, que a gente fica incomodado. Por meio da profecia, Deus sempre propunha ao povo um estilo de vida diferente. Dentro dos esquemas da aliança, dentro de seus preceitos, dentro de sua vontade. E esses esquemas, essa sua vontade, eram fortes e previam mudanças substanciais de modo a ajudar o povo a ser melhor, de modo a ajudar cada pessoa a desenvolver em si o seu melhor, a sua melhor qualidade, o seu melhor lado. Em Jesus, caríssimos, esses esquemas, além de fortes, eles também se tornam novos. E é isso que causa medo e insegurança no povo de Nazaré, a tal ponto de expulsarem Jesus do templo, de expulsarem Jesus do seu convívio. E qual era este medo? Era o medo da novidade de Jesus. Tudo aquilo que Deus havia ensinado no Antigo Testamento, em Jesus encontra a sua plenitude. E essa plenitude é traduzida ao povo através das novidades de Jesus. Era tudo muito novo para eles, e que novidades realmente substanciais e fortes que Jesus anunciara para elevar assim a plenitude, a mensagem de Deus. Perdoar até 70 vezes 7, amar o próximo como a si próprio, depois amar o próximo como eu vos amei, como Jesus amou e ama, amar o inimigo, dar a outra face, enfim, todas essas novidades, todos estes ensinamentos, tudo isso que Jesus estava ali anunciando, estava causando medo no povo. E o povo, além de ficar com medo, ainda ficou resistente. Eles preferiam ficar na mesmice, eles preferiam ficar na incompreensão, eles preferiam ficar na penumbra, a contemplarem em Jesus a plenitude da revelação de Deus. E às vezes isso pode acontecer também conosco, caríssimos. Ficar na mesmice, ficar na mediocridade, não estar aberto às mudanças, é quase sempre muito confortável. Ficar numa vida de erros é muitas das vezes vantajoso. É mais vantajoso do que aderir à conversão, porque a conversão mexe. A conversão, ela faz com que olhemos para as nossas questões interiores, que nos desgastam quando nos colocamos à disposição para trabalhá-las, e nos faz olhar para elas e nos faz nutrir a necessidade de mexer com elas. Corrigir erros e desvirtudes, evitar ao máximo os vícios, dá trabalho. É exigente. E é isto que a mensagem exortativa dos profetas e, consequentemente, de Jesus, propõe ao povo. Propõe ao povo a conversão, mudança de vida, olhar todas essas questões com esperança, com zelo, com amor, com cuidado e propor-se uma dinâmica de perene revisão interior, de perene revisão de condutas, para assim, através de gestos e palavras, fazer despontar do seu interior o seu melhor lado, a sua melhor face. Era isto que o povo temia, era isto que o povo não compreendia. Por isso, o ser humano, em muitos casos, se acostuma a ser infeliz. Habitua-se à escravidão de suas mazelas, de suas idiosincrasias,
permanecendo, como diz Ezequiel, de cabeça dura, de coração empedernido. E aí, em algumas situações, para maquiar essa realidade, algumas pessoas se apegam a rigorismos das leis e da tradição e fazem disso instrumentos, que são instrumentos de graça, são instrumentos de Deus, permeados de bem e de valor, transformam isso em um véu para cobrir seus defeitos, preguiças e falhas. A tradição da Sagrada Escritura, a palavra de Deus, as leis que Deus nos oferece como meio de manter viva a aliança conosco, tudo isso é um dom, tudo isso é graça, tudo isso pode ser traduzido para nós como valor. Mas toda esta dádiva também pode ser aproveitada pelas pessoas para encobrir falhas. Este risco, os nazarenos infelizmente acabaram caindo nele. E nós também, hoje, mesmo depois de tudo aquilo que a gente conhece de Jesus Cristo, de tudo aquilo que a gente conhece sobre a igreja, ainda assim nós podemos cair neste mesmo erro, neste mesmo equívoco, de se valer da própria palavra de Deus para encobrir os nossos deméritos. E aí, para não cairmos neste risco, hoje nós temos muitos elementos que nos ajudam a sair deste risco, de deixar o nosso coração endurecido, marcado pela incredulidade e também pelas ambiguidades, diferentemente dos nazarenos que não tinham tantos elementos assim. E quais são esses elementos? Temos hoje a igreja, temos o evangelho, temos os sacramentos, temos exemplos de pessoas boas que se dispõem a seguir o evangelho e ajudar a tantos outros que necessitam. Enfim, esses e outros elementos nos impedem de repetir este gesto dos nazarenos de expulsar Jesus da sinagoga, de expulsar Jesus de nossa vida, de nossa convivência espiritual. E esse gesto, ele pode ser sim atualizado, infelizmente, pela falta de fé, esse gesto de expulsar Jesus. A falta de fé, caríssimos, é o grande não que podemos dizer a Deus nos dias atuais. A falta de fé rechaça os dons de Deus. Os dons de Deus agem em nós na medida da nossa fé, de acordo com a nossa fé. A fé é o que atrai o poder curativo, consolador e transformador de Deus. A fé tem este poder de elevar a dignidade humana, de unificar o fiel ao seu Deus. A fé, caríssimos, como bem nos recorda São Paulo na segunda carta aos Coríntios, é o que nos sustenta em nossas fraquezas. É o que transforma nossos limites em fortaleza. A fé nos ajuda no autoconhecimento, que é, de acordo com filosofias antigas, a maior arma contra qualquer tipo de vício ou desvirtude. A fraqueza humana, caríssimos, abre espaço para a fortaleza de Deus em nós. E essa fortaleza é manifestada também na consciência daquilo de que precisamos mudar, daquilo de que precisamos crescer. Não esquecer dos nossos gestos e pensamentos que precisam ser mudados é garantia da ação da força de Deus e é indício forte de nossa fé em Jesus Cristo. Logo, manter firme a consciência de que, enquanto peregrinos e discípulos de Jesus, devemos nutrir em nós sempre a necessidade da revisão interior, da conversão, da mudança de vida, isso também é ato de fé. Além da oração, além da adoração, além da participação da Santa Missa, manter-se fiel nesta consciência de que não estamos prontos, de que precisamos da graça para crescer cada vez mais
isso também é prova de fé. Isso também nos faz crescer em fé. E isso também, caríssimos, nos ajuda a nutrir em nós a consciência de que não podemos rechaçar Jesus de nossas vidas. Ao contrário, devemos acolhê-lo sempre. E nós o acolhemos todas as vezes em que nos dispomos, livre, espontânea e generosamente, a seguir as leis, a seguir o ensinamento do Evangelho, para que Jesus, ele não seja simplesmente um profeta que em algumas terras não faz milagre, ou, como atualizamos o ditado, um santo que não faz milagres, porque é de casa, porque é da nossa convivência, porque é nosso Deus. Não, vamos através da nossa fé provar para nós mesmos que santo de casa faz sim milagre, mas ele só faz milagre se nós tivermos a abertura que a fé proporciona. E esta abertura é o que nos garante que nós não dizemos não a Jesus, mas ao contrário, estamos sempre abertos para acolhê-lo com todos os efeitos que esta acolhida proporciona, dentre os quais a própria conversão. Portanto, caríssimos, façamos um esforço para mantermos nossa confiança inabalável em Deus. Que essa confiança seja sustentada pela nossa razão e identidade cristã, sobremaneira nos momentos em que estivermos emocionalmente abalados, para que assim a fé nos atraia à fortaleza de Deus e não nos permita virar as costas para Jesus. Peçamos a Deus que nos ajude nesta tarefa e que a Eucaristia, que agora vamos comungar, ela seja, além de ápice da nossa fé, seja também um meio pelo qual nós viramos para Deus, viramos para Jesus e reconhecemos nele o santo, que faz sim milagres nesta casa, na casa do nosso coração. Amém.